Eu quero meditar na palavra de Deus com você, e eu quero pensar na história de um homem muito conhecido, que é Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó. Todos já ouviram algo a respeito da história de Jó. Nós estamos na conferência da família e eu quero falar da restauração de Deus na tragédia. Se tem um local que o inimigo tem investido, é nas famílias, é dentro das casas. E a proposta de Satanás é trazer tragédia no meio das famílias. Mas nós temos um Deus capaz de trazer restauração na tragédia. Não, meu irmão, não importa como você chegou aqui, ou sua casa, ou sua família, nós temos um Deus capaz de restaurar. Tudo que existe, o mundo foi criado a partir do caos. A Bíblia diz que havia um caos. O nosso Deus é o único Deus, que pode pegar uma situação que parece ruim, uma situação que aparentemente é maldição, e transformar essa situação em algo bom, em algo que seja bênção na minha vida e na sua vida. Eu quero falar nessa manhã sobre a restauração de Deus na tragédia. E eu quero meditar no livro de Jó, talvez assim, quase todo. Por isso que eu não vou pegar um versículo tema. Vou pegar Jó, capítulo 1, verso 1, como tema. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, diga comigo, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Não é Gênesis, é Jó. Foi o primeiro livro a ser escrito. O livro de Jó ele é interessante, porque ele traz um conhecimento teológico muito grande. Olha o que a Bíblia está dizendo, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O livro de Jó já começa a desconstruir um ensino errado no nosso meio. Qual o ensino errado, pastor? O ensino que se você anda assim com uma vida bonita na presença de Deus, você não pode viver por momentos difíceis. A Bíblia não fala isso. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e ele vai passar por uma situação tão difícil. Pastor, se eu for fiel ao Senhor em tudo, eu nunca vou passar por momentos difíceis. Não. Você vai passar. Jesus disse que nesse mundo você vai ter o quê? Tribulações, aflições, momentos difíceis, dificuldades. Mas em cada uma delas nós sabemos quem está conosco. Quando olhamos para a vida de Jó, nós percebemos o quê? Que havia um esforço concentrado do inferno para destruir a família de Jó. Ontem à noite aprendemos com o Serginho todo esse movimento das trevas. O Serginho pegou os 7 povos cananeus como referência, que eram os inimigos do povo de Deus, e contextualizou isso na família. Meu irmão, há um investimento das trevas na família. Nós temos aqui o Lagoinha Kids. Ontem, todo o Ministério Lagoinha Kids estava lá na 8ª Presbiteriana fazendo um curso, aprendendo. Uma das coisas que eu sempre tenho chamado assim a atenção e falado com o Ministério Infantil é, quando as crianças subirem lá, não coloque elas para colorir. Não coloque elas para colorir. Ensine a palavra de Deus. Nós temos aqui o culto dos adolescentes com o pastor Alexandre, todo sábado às 17 horas. No primeiro culto, o pastor Alexandre é mais pentecostal, e ele gosta muito de Bíblia, ele ensina muita Bíblia para os adolescentes. Uma jovem me parou no primeiro culto e falou assim, pastor, está tudo errado. Eu falei, então vamos consertar. O que está errado? Ela falou assim, olha, o pastor Alexandre usa muita Bíblia com adolescente. Eu falei, mas peraí, está errado ou está certo? Não, está errado. Adolescente precisa, sim, de uma coisa mais leve, sabe? Mais brincadeira. Ah, meu irmão, eu quase pequei. Eu falei assim, minha irmã, olha para mim. Um traficante, quando encontra um adolescente, ele está dando balinha, um pirulito para o adolescente. O inferno não está brincando com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. E você quer que a igreja venha fazer festa para o adolescente, uma coisa mais leve? Não!
O inferno está se levantando contra a família, contra o casamento, e a igreja precisa se posicionar nisso. Por isso que na salinha ali, meu irmão, não é para dar desenho para criança colorir, não, é para ensinar a palavra de Deus. Os nossos adolescentes têm que aprender a palavra de Deus. Uma pesquisa feita pela Convenção Batista mostrou que 80% dos pastores batistas receberam o seu chamado pastoral quando eram adolescentes. Quando eram adolescentes. E quando olhamos para a vida de Jó, percebemos o inferno vindo contra a família, tentando destruir a família. Por quê? Porque o questionamento de Satanás, quando os anjos foram adorar Deus, e ele estava no meio, o questionamento dele foi na pessoa de Jó. Mas pensa comigo, Satanás sabe que se ele mexer, se ele tocar na vida do homem, do pai, ou na vida da mãe, que são a estrutura da família, ele mexe em toda a família. O que nós percebemos no livro de Jó é esse investimento das trevas. Uma família sendo bombardeada, um arsenal pesado do inferno contra a casa, contra a família. Quando nós vemos o livro de Jó, e se você ler ele todos, 42 capítulos, você vai perceber que o inimigo vai tentar atacar Jó em 6 áreas. E a mesma coisa conosco. Ele tenta nos atacar nos nossos relacionamentos com Deus. Porque Satanás sabe que se ele minar, se ele acabar com o seu relacionamento com Deus, ele acaba com toda a sua força, com toda a sua vida, com todo o seu vigor. Então o que Satanás tenta, primeiramente, é atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Por que às vezes, quando você vai ler a Bíblia, é tão difícil? Você pega um outro livro e você lê ele fácil, mas vai ler a Bíblia, dá sono, dá dor de cabeça, o telefone toca, o cachorro late lá fora, é uma bagunça dentro de casa. Porque quando você tira um tempo para orar, as coisas parecem que cooperam para tirar você daquele lugar de oração. Porque quando você fala assim, hoje eu vou no culto, e você se prepara, chega um visitante na sua casa. Nunca foi na sua casa, mas chega na hora que você vai para o culto. As coisas cooperam para tentar tirar você da presença de Deus, porque Satanás sabe que se você se afastar de Deus, ele está afastando você do único capaz de resolver os problemas da sua vida. Então Satanás começa no relacionamento com Deus. Se tem uma área que Satanás toca, é nas finanças. Porque ele sabe que quando toca nas finanças, ele vai trazer um desequilíbrio dentro de casa. Tem pessoas que falam assim, pastor, a Bíblia fala um monte de dinheiro, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação. Isso não quer dizer que nós aqui da Lagoinha Estoril cremos ou apoiamos a teologia da prosperidade, de maneira nenhuma. Mas as finanças é um tema central da Bíblia, porque se Satanás toca nas finanças de uma família, ele vai desestruturar toda a família. Somente as finanças não. Filhos. Se Satanás ele tenta tocar na vida do pai, da mãe, mas o pai e a mãe estão ali firmes. Mas se ele quer desestruturar um pai e uma mãe, é tocar no filho. Os pais que estão aqui sabem disso. Quando o seu filhinho pequeno está ali talvez com uma gripe, e fica ali febril, perde aquela energia, se tivesse como, você transferir aquela enfermidade para você, porque mexe com você. E Satanás sabe disso. Ele sabe que se ele tocar nos filhos, ele vai desestruturar a vida do pai. Vai tocar no relacionamento de Deus com o pai. Somente nos filhos não, na saúde. Se tem algo que pode bagunçar uma família, é uma enfermidade. Quando ela vem, somente a saúde, não, casamento. A nossa casa pode ser um pedacinho dos céus aqui na terra, mas se Satanás consegue trabalhar no casamento, o lugar que deveria ser um lugar de paz, uma expressão do céu aqui na terra, se torna a expressão do inferno na terra. Porque se tocar no casamento, meu irmão, uma outra área que Satanás tenta tocar, amizades. E quando olhamos para a vida de Jó, nós vamos ver todos esses pontos que Satanás tentou tocar. No capítulo 1, no verso 8, Deus proclama o caráter de Jó. Capítulo 1, verso 8, diz assim:
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A nossa fidelidade a Deus atrai a atenção de Satanás. A pergunta de Deus para Satanás: observaste o meu servo Jó? Se tem alguém que Satanás observa, é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Observa, e Deus fala, se você observou, o livro de Jó é tão lindo, porque Deus está mostrando o caráter de Jó. Eu lembro um dia que eu cheguei em casa, na casa do meu pai, e ele estava com os vizinhos, e era logo o período que eu estava fazendo o programa na Rede Super, Madrugada com Deus. Aí eu cheguei, aí o meu pai, eu sou o mais novo de 8 irmãos. Aí ele chamou os vizinhos e falou que, ô Walter, vem cá. Ele falou, esse aqui é o meu filho. É formado em engenharia, tem pós-graduação, mas largou tudo para pastorear, está agora fazendo um programa de televisão. Sabe aquele orgulho do pai falando? É isso que eu vejo aqui Deus, quando vê Satanás. Fala assim, Satanás, você viu meu servo Jó? Você viu meu filho? Você viu como é que ele é temente a Deus? Como é que ele se desvia do mal? Meu irmão, Deus tem prazer em falar de mim e falar de você. Deus tem prazer em apontar para mim e para você e dizer assim, está vendo aquele homem, aquela mulher naquela igreja? Esse aí teme o meu nome, esse aí anda nos meus caminhos, esse aí é fiel. Deus tem prazer em falar de mim e de você. Deus tem prazer em falar de mim e de você. Na teologia paulina, Paulo fala que nós somos a poesia de Deus. A poesia de Deus. Ninguém faz uma poesia para deixar ela guardada, é para ser proclamada, para ser mostrada, para ser evidenciada. O prazer de Deus, quando Ele toca na sua vida, restaura a sua vida, coloca a sua vida em ordem, é para mostrar você para as pessoas, é para mostrar você para toda a criação, é para que ela olhe para você e veja a obra linda que Deus está fazendo na sua vida. É este pensamento que Paulo tinha quando ele escreveu Filipenses 1,6, quando ele diz, porque aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la. Deus ainda não terminou a obra na sua vida, mas cada dia que Ele coloca um tijolinho, Ele se enche de orgulho. Cada vez que Ele organiza aquilo que estava desorganizado, Ele está mostrando aos céus o que está acontecendo na sua vida. Meu irmão, entenda isso. Deus olha para Jó e fala assim, este aí é temente a Deus. E Ele fala com Satanás, está observando a vida dele? Você já teve em algum momento da sua vida que alguma coisa passou despercebida aos seus olhos, e alguém chegou para você e falou assim, você observou isso? Você não tinha enxergado ainda, mas na pergunta que a pessoa te fez, você começou a observar. Quantos estão entendendo? É mais ou menos assim, você vai comer a feijoada no final, aí você come um pedacinho de couve, fica no seu dente, você sorri para todo mundo. Até alguém falar com você, olha, tem um pedacinho de couve aí no seu dente. Você não fazia noção, mas quando alguém te fez a pergunta ou mostrou aquilo, aquilo começou a se tornar evidente para você. Entenda o que eu vou dizer aqui. Se Satanás não tem observado a sua vida, o momento que Deus te elogiar, se Satanás ainda não olhou para você, Deus vai fazer ele olhar para você. Misericórdia, pastor. Porque se Satanás não estava observando Jó, na pergunta de Deus, ele começa a observar. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema com Satanás, meu irmão. Já foi vencido na cruz do Calvário. É tão interessante, a Bíblia fala para você vencer o pecado, vencer a tentação, mas a Bíblia não fala para você vencer o diabo. Por quê? Porque ele já foi vencido. A Bíblia só fala assim, resiste a ele, porque ele vai fugir. Quando olhamos aqui, Deus proclama o caráter de Jó. Eu e você precisamos ter um caráter íntegro ao ponto de ser elogiado por Deus. Não só o caráter de Jó, mas olha a atitude de Satanás. Capítulo 1 de Jó, verso 9 a 11. Satanás ele levanta suspeita sobre as motivações de Jó. Capítulo 1, verso 9 ao 11 diz assim, então respondeu Satanás ao Senhor,
Porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem. Observe isso aqui. Olha o verso 11. Olha o que Satanás diz. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem. O que ele está dizendo? Está dizendo para Deus. Estende a mão e toca em tudo que ele tem. Por que Satanás não saiu correndo e tocou na vida de Jó? Porque Satanás não pode tocar na vida de alguém que é filho ou filha de Deus. Aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Satanás não pode tocar, a não ser que Deus dê autorização. A não ser que Deus dê autorização. Verso 11 continua dizendo assim: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que Satanás está falando aqui com Deus? Ele está dizendo assim: sabe por que Jó te adora? Sabe por que Jó te serve? Sabe por que Jó é temente ao Senhor? Porque Jó é interesseiro. Jó é interesseiro. Ele está dizendo assim: se o Senhor tirar toda a riqueza de Jó, ele perde o motivo para te servir. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que te motiva a estar aqui nessa manhã? São coisas que te motivam a estar na presença de Deus? Porque o argumento de Satanás é: aquele que está na presença de Deus por causa de coisas, no dia que perder essas coisas, perde a razão de estar na presença de Deus. Ele está dizendo: Jó é interesseiro. Se o Senhor tirar os bens dele, a riqueza, ele não vai ter por que te adorar. Quantas pessoas estão adorando a Deus com interesse em algo? O que sustenta ela na casa de Deus é aquilo que ela está buscando. É bens materiais, é talvez um alívio, é talvez a falta de luta, é talvez o casamento. E Satanás está dizendo: quem serve a Deus por interesse, no dia que o Senhor tirar aquilo que é interesse dele, ele vai te negar, ele vai deixar de te servir. Deixa eu te dizer para você, te fazer uma pergunta: se Deus tirar aquilo que você tanto quer, você permanece adorando ao Senhor? Você permanece nessa casa servindo ao Senhor? Você permanece? Se Deus tirar a sua saúde, você vai continuar se esforçando para vir para o culto? Ou será que o seu serviço a Deus é movido por um interesse? O que Satanás está acusando? Ele está dizendo assim: Jó ama mais o dinheiro do que o Senhor. Tira o dinheiro dele para o Senhor ver. Ele está dizendo: Jó ama mais os filhos do que o Senhor. Toca nos filhos, tira os filhos. Ele não vai ter razão para te servir. Satanás estava dizendo: Jó ama mais a sua saúde do que o Senhor. Toca na saúde. E ele perde o motivo de estar na tua presença. E eu quero te fazer essa pergunta de novo, debaixo do temor de Deus. O que te motiva a estar aqui nessa manhã? Porque se a sua motivação não é a pessoa de Deus, no dia que você perder aquilo que te move, você não vem mais aqui. Mas se o que te motiva a estar aqui é a presença de Deus, é a pessoa de Deus, é estar com os irmãos para glorificar a Deus, meu irmão, você pode perder casa, você continua sendo fiel a Deus. Satanás pode tocar na sua saúde, você continua sendo fiel a Deus. Pode tocar nas suas finanças, você continua sendo fiel a Deus. Pode tocar na sua família, você continua sendo fiel a Deus. E quando você permanece fiel a Deus em tudo, Deus te devolve tudo que Satanás tocou. É isso que nós aprendemos na vida de Jó. Quando lemos o verso 12. O verso 12 talvez seja um dos pontos fortes desse texto. Verso 12 do capítulo 1. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus constituiu Jó como seu advogado na terra, o seu representante. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus está colocando o caráter dele, de Deus, na pessoa de Jó. Deus está dizendo, quando Satanás fala assim: se o Senhor tirar a riqueza de Jó,
se o Senhor tirar a saúde, se o Senhor tirar a família, Ele não vai te servir. Deus coloca na vida de Jó em xeque todo o seu plano para o homem. Porque se Jó cedesse a Satanás, Satanás voltaria para a presença de Deus e diria assim, não te falei? Sabe por que os homens te adoram? Porque o Senhor dá coisas para ele. No dia que o Senhor tirar as coisas, eles param de te adorar. Todo o caráter de Deus é colocado na decisão de Jó. Pastor, isso acontece hoje, todo momento. Você como filho de Deus, como um crente salvo, quando está no meio daqueles que ainda não têm Jesus, não têm conhecimento da palavra do Senhor, você está ali como representante de Deus. Paulo fala que nós somos o quê? Embaixadores de Deus sobre a terra. Você é um representante de Deus na terra. Se você erra, parece que o próprio Deus está errando. Se você, meu irmão, escandaliza o Evangelho, parece que o Evangelho é mentiroso. Por quê? Porque aquele que é representante de Deus na terra não está andando como este representante. Quando vamos para o texto, eu preciso acelerar porque eu estou no primeiro tópico. Vamos lá. Deixa eu te mostrar os torpedos do inferno na família de Jó. Como que Satanás tenta na família de Jó? Primeiro, Satanás acabou com os bens de Jó. Verso 13 do capítulo 1. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falando este ainda, quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-lhe a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, e mataram aos servos, e a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Satanás começa onde? Nos bens de Jó. Como que Satanás trabalha nos bens, para tirar os bens de Jó? Primeiro, ele usou homens. A Bíblia fala que ele usou os sabeus e os caldeus. Roubaram, saquearam o rebanho de Jó. Como que Satanás usa pessoas para nos trazer prejuízo? Em todo sentido. Por isso que você precisa ter o discernimento de Deus, meu irmão. Tem pessoas que só aproximam da nossa vida para trazer prejuízo. Não acrescenta nada, não ajuda em nada, mas quando passa na sua vida, o que ele encontra, ele leva. Quem que Satanás usou? Primeiro, homens. Foi só homens? Não. O verso 16 diz que ele usou fogo. Ele usou fogo. O servo diz, caiu fogo dos céus. Ele não usou só ovelhas. Satanás não usou só homens, mas ele usou fogo. Ele usou a própria natureza para destruir as ovelhas de Jó. Ah, Satanás vai usar só homens. Não. Aqui diz que ele usou o que? O fogo. Para fazer o quê? Para tocar na vida de Jó. Mas ele alcançou só os bens de Jó? Não. A Bíblia em Salmos diz assim, um abismo chama outro abismo. Satanás é insaciável, meu irmão. Se ele entra em uma área, você dá uma brecha para ele, uma só, você pensa, ele vai ficar só ali. Não. Se ele entrar e quer tomar conta de tudo. Ele começou a tocar nos bens, destruiu tudo que Jó tinha. Você acha que ele cansou? Não. Depois que destruiu todos os bens, para onde que ele foi? Para os filhos. Em quem ele toca? Nos filhos de Jó, verso 19, eis que levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quando você vê uma tragédia dessa, deixa eu te mostrar como que Jó era como pai. Como Jó era como pai, pastor? Olha o verso 4 e 5 do capítulo 1.
Seus filhos iam às casas um dos outros. Então era uma família que tinha o quê? Comunhão entre os filhos, entre os irmãos. E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Era uma família que tinha comunhão, uma família que tinha alegria. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o faziam Jó continuamente. Sabe o que eu vejo no comportamento de Jó? Primeiro, ele inspirava a amizade entre os filhos. Nós temos tanto exemplo na Bíblia. Nós temos o exemplo de Noé, nós temos o exemplo de Isaac e Raquel, nós temos o exemplo de Davi, nós temos o exemplo de Samuel, homens que foram brilhantes em algumas áreas, mas fracassaram na família. Jó, ele trazia esse relacionamento entre os filhos, porque às vezes tem filhos que não se dão bem por causa da atitude dos pais. Da atitude errada dos pais. No caso de Noé, a atitude dele com Cã trouxe maldição sobre o seu filho, por causa de um erro dele como pai, de se entregar à bebida. No caso de Davi, a passividade de Davi trouxe morte entre os seus filhos, Absalão mata Amon. Jó não, Jó criava essa amizade, esse relacionamento. Jó não fazia apenas isso. A Bíblia diz que ele tinha comunhão com os filhos, ele assentava à mesa com os filhos. Deixa eu dar um conselho para você, pai e mãe. Se você não tem o hábito de comer à mesa, comece a fazer isso. Pastor, mas eu trabalho o dia todo, na janta. Nem que seja para comer um cachorro quente, um biscoito Maria, assenta à mesa com a sua família. É um momento de comunhão, um momento de você olhar no olho. Papai, mamãe, tenha esse prazer de cozinhar com seu filho. Tenha tempo com ele. Jó tinha comunhão. O verso 5 diz que ele santificava os filhos. Ele santificava os filhos. Ele orava pelos filhos. Ele abençoava os seus filhos. Cuidado com qual palavra você libera sobre os seus filhos. Tem pai, tem mãe que libera tanta palavra de maldição. Não, meu irmão, abençoa seu filho, profetiza sobre o futuro dele, coloque a mão na cabeça dele, ore junto com ele. À noite, quando ele estiver lá na cama, no berço, vai lá, você é pai, você tem autoridade, põe a mão na cabeça dele, profetiza a bênção, profetiza o futuro dele, ora pela esposa dele, a futura esposa, o futuro esposo, ore, profetize. Jó fazia isso. Jó era um pai exemplar. A Bíblia diz que ele orava pelos filhos todos os dias. Ele fazia isso de madrugada continuamente. O que nós percebemos de Jó? Ele priorizava a vida espiritual dos filhos. Por isso que você nunca deve vir para a igreja sozinho. Quando você vier para a igreja, vem com a chave da sua casa. Porque se você trancar a sua casa, é sinal que a sua família toda vem com você. Priorize o espiritual da sua família. Mas o que vemos aqui é que Satanás atacou os filhos de Jó num dia de festa e comunhão familiar. Num dia de festa. Às vezes nós pensamos em Satanás vai vir num tempo ruim. Não. Às vezes ele vem num tempo de festa. Já percebeu que tem momento da nossa vida que você está celebrando a vitória e já vem uma notícia ruim? É igual o povo de Israel. O povo de Israel é tão interessante. Eles passam por Mara. Mara leva esse nome porque as águas eram amargas. Aí Deus faz um milagre, transforma a água que era amarga em potável. É uma festa, há um avivamento ali. Na hora que eles saem de Mara, onde que eles vão parar? Diante do rio Jordão. E Faraó atrás. Já percebeu que às vezes você está celebrando uma vitória e já vem luta? Deu nem tempo ainda de cantar o cântico da vitória e já tem um desafio lá na frente. Meu irmão, nós não somos daqueles que retrocedem. Vai cantando vitória e vai marchando em direção aos novos desafios. No momento de festa, no momento de comunhão, vem a tragédia na vida de Jó. Mas o que nós vemos aqui? Nós vamos ver os amigos de Jó acusando. Vem três amigos de Jó.
passa o livro de Jó todo acusando. Tem amigos que a Bíblia diz que é mais chegado que um irmão. Mas tome cuidado. O que você está ouvindo da boca de alguns amigos. Porque tem alguns amigos que parecem ser amigo da onça. Cuidado. Porque geralmente, irmãos, as pessoas que são mais próximas de nós temos a tendência de baixar a guarda para a palavra dessas pessoas. Tem muita referência à palavra dessas pessoas. Se você está no trânsito, não conhece quem está do seu lado, ele passa do carro e fala assim, feia. Você não conhece, a opinião dele não vale de nada. Mas se alguém que é próximo de você chega e fala assim, você não está bem hoje, você está feia hoje com essa roupa, você fica o dia todo jururu. Agora vem 3 amigos para quê? Para acusar Jó. Acusar Jó. E é isso que eles fazem durante todo o livro, no final, ao ponto de Deus chamar a atenção deles. Então tome cuidado, porque tem amigo que é amigo da onça. E quem sabe esse pode ser o dilema da sua vida hoje. Você está percebendo Satanás tentando entrar nas suas finanças, tocar nos seus filhos, tocar na sua casa. Você está percebendo que até mesmo aqueles que eram próximos, que deveriam te ajudar em alguma coisa, estão trazendo assim situações tão difíceis. Mas eu quero te mostrar na vida de Jó, o caminho que Jó percorreu, meu irmão, para a restauração. Satanás, ele não cansa. O que nós vemos aqui? Nós vemos que Satanás agora ele vai tocar na saúde de Jó. Olha o capítulo 2, verso 4 e 6 diz assim. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua saúde. Estende, porém, a mão e toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Primeiro ele tentou tocar onde? No dinheiro. Depois Satanás toca onde? Nos filhos. Agora ele diz assim, eu sei o ponto fraco, é a saúde. Se tocar na saúde, ele vai blasfemar. Se tocar na saúde, ele vai falar mal contra o Senhor. Tome cuidado para você não blasfemar contra Deus. É isso que Satanás tanto espera. Olha o esforço que Satanás faz para que Jó faça o quê? Blasfeme contra Deus. Tome cuidado com isso. Porque o inferno está esperando que eu e você possamos abrir a nossa boca para blasfemar contra Deus, falar contra Deus, falar mal de Deus. Cuidado, cuidado. Porque o que nós percebemos aqui é que Satanás agora vai tocar na saúde de Jó. O que Satanás pensou? Jó ama mais a sua pele, a sua saúde, do que ama a Deus. A Bíblia diz que Jó foi ferido. Ele foi ferido. Ferido como, pastor? Houve uma infecção. Isso tudo está relatado no capítulo 2. A Bíblia fala que ele se tornou com mau hálito, com dor extrema. A pele dele ficou necrosada. O corpo encarquilhado. A Bíblia diz que ele usava cacos de telha para raspar as feridas. Tamanha a aflição. As pessoas cuspiam nele, as pessoas não andavam perto dele, nem mesmo a sua esposa queria estar perto dele. Satanás tocou nos seus ossos, a dor não era só na pele, a dor não era só na carne, a dor também era nos ossos. A Bíblia diz que formava-se bolhas de pus, e ele mordia as bolhas. Essa era a situação de Jó. A dor era tão grande que no capítulo 3 a Bíblia diz que ele desejou morrer no ventre da mãe. Ele desejou morrer ao nascer, capítulo 3, verso 11. Ele desejou que os seios da sua mãe estivessem murchos para morrer de fome, capítulo 3, verso 12. O que ele procura? A morte. E no capítulo 3, verso 21 e 22, ele diz que ele procurou a morte, mas a morte fugia dele.
tamanha a aflição desse homem. Aí talvez você pense, agora Satanás vai parar aí. Não. Porque Satanás é insaciável. Depois de deixá-lo nessa condição, ele vai tocar em quê? Olha o capítulo 2, verso 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida mulher, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com seus lábios. Agora Satanás está usando a mulher dele, dizendo assim, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele aqui começa a trazer algo que Isaías vai trabalhar melhor. Ele diz assim, Deus é aquele que pode dar o bem, mas também pode dar o mal. E ele diz assim, se recebemos com alegria o bem, por que na hora do mal vamos receber agora com tristeza? Talvez, pastor, mas isso não entra na minha cabeça, como é que pode vir coisa ruim na minha vida, e eu estar alegre? Pode. Tiago capítulo 1 diz assim, tendes por toda alegria ao passardes por várias tribulações. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, Paulo estava preso, Paulo estava acorrentado no tronco, no corredor da morte, Nero já planejava matá-lo, e Paulo vivia na agonia da prisão, a agonia de estar no corredor da morte. Ele escreve para a carta aos Filipenses dizendo assim, alegrai-vos comigo. Mais uma vez eu digo, alegrai-vos comigo. Por quê? Porque alegria é diferente de felicidade. Felicidade, para você estar feliz, você depende da roupa que você quer, do celular novo, do dinheiro na conta. Felicidade depende de fatores externos, mas alegria não. Alegria, o salmista diz assim, que é uma unção que Deus derramou sobre a vida de Jesus e deu a Jesus uma porção ainda maior. Alegria não depende de fatores externos. Pode estar tudo dando errado, mas a unção da alegria vem sobre a nossa cabeça. Aqui dentro vai mexendo algo. Paulo diz assim, do lado de fora você pode estar um caco, mas o homem interior vai se renovando cada dia, cada manhã. Ser alegre no momento bom, meu irmão, qualquer um é. Mas cantar quando tudo está dando errado, como Paulo e Silas presos, de madrugada cantando, meu irmão, é só quem tem o Espírito Santo, nasceu de novo, que tem essa alegria, a alegria da salvação, que se renova dentro dele a cada dia. Ele fala, mulher, você é louca, vamos continuar glorificando. Mas você não tem motivo de glorificar, eu ainda estou vivo. Talvez a mulher dele tenha dito, você não tem motivo para glorificar, olha o seu estado. Ele está dizendo assim, eu ainda estou vivo. E mais à frente ele vai escrever, e eu creio que ele estava falando dele próprio, ele diz assim, há esperança para a árvore, mesmo cortada, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto o seu filho estiver vivo, há esperança de Deus visitá-lo. Enquanto você estiver respirando, há esperança para Deus mudar a sua história. Enquanto você estiver nessa terra, você pode acordar, olhar para o céu e falar, pode ser hoje o dia da visitação de Deus, pode ser hoje o dia do milagre de Deus, pode ser hoje o dia que Deus vai mudar a minha sorte. Meu irmão, somos o povo da esperança. Enquanto tivermos vida, ainda temos esperança. Pastor, e quando perdermos a vida, aí nós encontraremos a nossa esperança. Nem a morte tira a esperança desse povo. Nem a morte tira a esperança desse povo. Lembro do conselheiro, do imperador Domiciano, que diz assim, ele queria destruir os cristãos. O conselheiro dele falou assim, não mexe com esse povo não. Quanto mais você mata, mais nasce desse povo. Nada pode parar esse povo, nem a morte, nem os leões, nem a cruz, nem a perseguição. Esse povo é uma esperança. Parece que eles morrem um, nasce 10. Não tem como parar esse povo. Por isso que Paulo escreve aquele hino tão lindo, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Oh, meu irmão, você acha que há limite para Deus? Não há limite daquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Agora Satanás está tocando no casamento de Jó.
Ah, agora Satanás para, pastor, não. Já destruiu os bens, acabou com a vida dos filhos, tocou na saúde, tocou no casamento, agora Satanás ataca a amizade de Jó. Alguns falam assim, esses amigos de Jó não eram amigos, não. Sim, eram amigos. A Bíblia diz que eles vieram de uma terra distante. Isso mostra que eram amigos. Não é aquele que mandou um WhatsApp quando você estava lá triste, não. É aquele que deixou tudo para te visitar no momento difícil. E esses homens que eram amigos vieram de uma terra distante. A Bíblia diz que eles choraram com Jó. Choraram com Jó. Bom seria se eles tivessem parado aí no choro, porque depois do choro, a Bíblia diz que eles acusaram Jó. Capítulo 22, do verso 1 ao 30. Jó diz que os amigos dele, os amigos diziam que Jó não era convertido. Que amigo da onça. Vieram de longe, choraram, depois de chorar, por que não foi embora? Ficaram. Aí o capítulo 22, o verso 1 ao 30, eles vão falar que Jó não era convertido. Sabe por que está acontecendo isso, Jó? Você não é convertido. Amigo da onça. Capítulo 11, verso 3, dizem que Jó é um pecador endurecido. Eles falaram, não, deve ter pecado na sua vida, você já se tornou insensível. Você é um pecador, Jó, por isso que está nessa situação. Amigos da onça. Capítulo 34, verso 35 ao 37, eles dizem que Jó é rebelde contra Deus. Capítulo 4, verso 3 ao 5, eles vão dizer que Jó é um hipócrita. Capítulo 8, verso 6 ao 7 do 22, capítulo 22, verso 5, eles dizem que Jó é um adúltero. Capítulo 18, verso 19, eles dizem que Jó é um ladrão. Capítulo 22, verso 6, dizem que Jó é explorador dos pobres. Capítulo 22, verso 7 e 9, dizem que Jó é insensível às necessidades do aflito. E no capítulo 5, no verso 2, ele diz assim, porque a ira do louco destrói, e o zelo do tolo mata. Eles dizem que ele é louco, ele é tolo. Amigos da onça. E quando Satanás tenta usar os amigos, Jó permanece no mesmo lugar, com a mesma convicção. Talvez a gente consiga explicar teologicamente, olhando para Jesus, na expressão bíblica do servo sofredor. Às vezes nós não conseguimos explicar por que Deus nos leva para o caminho de tanto sofrimento. Por que Deus permite Satanás usar tantas situações e tantas pessoas para nos humilhar. Imagina o estado de Jó. Perdeu todo o dinheiro, perdeu todos os filhos, ainda estava vivendo o luto dos filhos. A esposa já está o abandonando. A saúde dele, meu irmão, chegou no fundo do poço. O casamento acabou e chegam tantas de pessoas para acusar. É nesse momento que a gente pergunta, por que Deus permite isso? Que a gente começa a questionar, onde está Deus? Quais foram as atitudes de Jó? Não é diferente da minha e da sua. Primeira coisa que Jó faz, ele vai desabar com Deus sobre a sua dor. Deixa eu te ensinar um princípio. Facebook, Instagram, Twitter não vai resolver a sua dor. Quer desabafar? Desabafe com Deus. Vai para o seu quarto, fecha a porta, chora. Grita se for preciso. O que Jó faz? Jó desaba com Deus a sua dor. Com Deus a sua dor. Na angústia, por 16 vezes no livro de Jó, ele pergunta por quê. Ele diz, por que eu estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que não me matam? 16 vezes em todo o livro ele pergunta por quê. 34 vezes no livro ele se queixa com Deus.
34 vezes. 16 vezes perguntando por quê. 34 vezes se queixando com Deus. E ninguém consegue dar uma resposta, entender o motivo do sofrimento de Jó. Para Satanás, Jó servia a Deus por interesse. Para a mulher de Jó, Jó deveria revoltar-se contra Deus, abandoná-lo e morrer. Seus amigos olham para ele e dizem assim: a causa do pecado, a causa da angústia de Jó são os seus pecados. Jó acha que tudo que está acontecendo na vida dele é por causa de Deus. Ninguém conseguiu ter o discernimento que Satanás estava atacando Jó. Ninguém conseguiu ter esse discernimento. No meio de um tanto questionamento, tantas perguntas, ninguém teve o discernimento que era Satanás tentando destruir. Mas deixa eu caminhar para o final te mostrando a intervenção de Deus na restauração de Jó. Diante de 16 perguntas, por quê? Deus não respondeu nenhum dos questionamentos de Jó. Nenhum. Quando você vai estudando a Bíblia, você vai percebendo, em vez de você ficar perguntando: Deus, por quê, Deus, por quê? 16 vezes Jó pergunta por quê. Agora, 70 vezes Deus faz a pergunta para Jó. Eu não sei você, mas a hora que, pelo menos no meu caso, dá uma ira, sabe? Quando você faz uma pergunta, a pessoa te responde com outra pergunta. Se você perguntou o que você está querendo, resposta. Aí Jó fala com Deus: por quê? 16 vezes. Aí Deus vem 70 vezes fazendo pergunta para ele. Qual que é a pergunta que Deus faz? Deixa eu mostrar um para vocês. Deus começa perguntando assim: Jó, onde tu estavas quando eu lançava o fundamento da terra? Aí Deus vem perguntando de novo: onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Jó, onde estava tu quando eu punha limite nas águas do mar? O que Deus faz com Jó, com as suas perguntas? Mostra a sua soberania. Eu e você precisamos começar a aprender um pouco com o Senhor. Jó quer uma resposta. O que Deus mostra para ele? A sua soberania. Eu sou soberano. Eu estabeleci os fundamentos da terra. Eu dei nome às estrelas, chamo elas pelo nome. Quando eu as chamo, cada uma delas vem ao meu encontro. Eu separei as águas, água salgada, água doce. Jó, eu sou soberano. Sabe o que Deus começou a se revelar a Jó? É dizendo assim: a luta pode estar difícil, você pode ter chegado no fundo do poço, mas o Deus que você serve não perdeu o controle da sua história. Ele continua sentado no alto e sublime trono. Eu sou soberano. É isso que Ele está mostrando para Jó. Talvez eu e você possamos não entender o que Deus está fazendo. E muitas vezes não vamos entender, mas podemos saber que Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Pastor, mas você tem que olhar para dentro da minha casa. Deus não perdeu o controle. Continua firme. Pastor, está piorando. Continua firme. Pastor, está chegando no fundo do poço. Continua firme. Por quê? Porque todas as coisas cooperam em favor daqueles que são chamados por Deus. Meu irmão, Ele é soberano. Ele reina até mesmo sobre a morte. Ele é soberano. Jó quer uma resposta. Deus mostra a soberania. Jó, eu continuo sendo Deus. Ah, mas e se eu não for curado? Eu continuo sendo Deus. E se o meu filho sair de casa? Eu continuo sendo Deus. Ah, se o meu casamento é chegar no fim? Eu continuo sendo Deus. É isso que Deus está mostrando para Jó. E o que nós percebemos aqui, meu irmão? Que tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Deus reverteu em bênção. Tudo que Satanás tentou. Sabe qual que é o problema? É que nós tiramos uma conclusão da nossa história no dia de hoje. Tiramos uma foto do momento que nós estamos passando e achamos: acabou. Só que Ele é soberano.
Ele não está vendo hoje. Pastor, mas hoje eu estou vivendo um tempo de humilhação. Deus não está vendo o dia de hoje. Deus está vendo o final da sua história. Hoje parece que é maldição, mas Deus pega a maldição e transforma ela em bênção. Sabe de quem que eu lembro? De Davi. Davi está fugindo do palácio porque o seu filho Absalão queria matá-lo. E ele está do lado de um ribeiro. Do outro lado do ribeiro, quem que estava? Simei. E Simei estava do outro lado, apontando o dedo para Davi, dizendo: bem feito, você é homem de sangue, você merece isso. E Davi do outro lado, junto com seus valentes, a Bíblia diz que os valentes de Davi falaram com ele: quer que a gente atravesse esse ribeiro e mate esse homem? Davi disse: não, deixa ele profetizar a maldição. E Simei estava do outro lado: bem feito, que a coisa piore com você, que Absalão te pegue, que Absalão te mate. E Davi está com cabeça baixa, e os valentes de Davi: eu vou lá, eu vou matar ele. Davi disse: não, deixa eles profetizar a maldição. Quem sabe Deus vai olhar para a palavra dele e vai transformar em bênção o que ele está profetizando sobre a minha vida. Tem crente que fala para mim assim: pastor, você tem medo de alguém te amaldiçoar? Eu falo: não. Quando me amaldiçoa, fala de novo. De novo, sabe por quê? Porque quando você tem uma caminhada com Deus, Deus pega a maldição e transforma ela em quê? Em bênção. Deixa eu dizer algo para você e profetizar sobre a sua vida. Deus está pegando na sua casa aquilo que parece maldição, você não está vendo, mas Deus vai transformá-la ela em bênção. Aquilo que você achou que era para vergonha, vai ser a sua exaltação. Deixa eu ser mais claro. Deus gosta demais disso. Deus gosta demais disso. Estava Pedrão, apóstolo, pescando a noite toda. Pegou nada. Aí vem Jesus na praia e fala assim: Pedro, volta lá, Pedro, no mesmo lugar. Aí Pedro fala: Senhor, mas eu pesquei ali a noite toda. O senhor não sabe como é vergonhoso para um pescador ficar a noite toda no mesmo lugar e voltar sem nada. Aí Jesus fala assim: volte lá. Eu imagino Pedro dizendo assim: não, eu vou para o outro lado. Não, você vai no mesmo lugar. Mas naquele lugar eu fui envergonhado, Senhor. E volta lá, Pedro. Naquele lugar eu não peguei nada, passei a noite toda. Aquele lugar só traz frustração, só me lembra do que eu passei a noite. Volta lá, Pedro, no mesmo lugar. Porque no lugar onde você foi envergonhado, é o lugar onde Deus vai te exaltar. Pedrão foi lá, lançou a rede no mesmo lugar. À noite ele foi envergonhado, mas pela manhã ele foi exaltado no mesmo lugar. Deixa eu dizer algo para você: prepara aí, porque aonde Satanás tentou te envergonhar, num lugar onde ele tentou envergonhar, diante das pessoas que ele tentou te envergonhar, é nesse lugar que Deus vai te exaltar, é nesse lugar que Deus vai te honrar, é nesse lugar que Deus vai liberar uma palavra para mudar a sua vida. É nesse lugar, é nesse lugar. É nesse lugar. Todo mundo da sua casa olhando e dizendo: cadê o seu Deus? Mas você vai dizer igual Jó: o meu Redentor está vivo e em breve vai se levantar em meu favor. Você vai dizer igual Paulo: eu sei quem tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei quem me deu a palavra. Satanás tentou envergonhar dentro da sua casa, mas é lá que Deus vai te exaltar, meu irmão. É lá que Deus vai te exaltar, é lá. Você pode ficar de pé no seu lugar. Jó 42, verso 2, no final da história, ele diz assim: eu bem sei que tudo pode. Jó entendeu que Deus é soberano. Ele chega no final do livro e diz assim: agora eu sei que o Senhor pode tudo. O Senhor pode tirar alguém do leito de enfermidade e da saúde. O Senhor pode restaurar o casamento. O Senhor pode dar novos filhos. O Senhor pode multiplicar a riqueza. Agora eu sei que tudo podes. Jó chega no final e diz assim: agora eu sei, não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Agora eu sei que o meu Deus é o Deus do impossível.
Ele chega no final da história, agora ele vai dizer assim: ele entendeu que os desígnios, os planos de Deus não podem ser frustrados. No capítulo 42, último capítulo do seu livro, agora Jó olha para o céu e diz assim: e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus estabeleceu um plano para a sua vida. Não é um plano de derrota, um plano de vergonha. Deus estabeleceu um plano, um desígnio, um propósito para a sua vida. Agora Jó chega e diz assim: eu sei que todo plano que o Senhor estabeleceu para a minha vida, nenhum deles vão cair por terra. Os sonhos que o Senhor estabeleceu para mim não vão ser frustrados. E ele chega no final da vida e agora admite que o seu conhecimento de Deus era superficial. E ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Ele entendeu. E como que a luta, a prova, nos ensina sobre Deus. Ele entendeu que tudo aquilo que ele conhecia ou falava de Deus era só repetições de outro. Ele ouviu e ele repetia. Mas depois disso tudo ele passou a conhecer a Deus. Ele diz assim: mas agora os meus olhos te veem. Levante uma de suas mãos, quero profetizar algo sobre a sua vida. E eu profetizo nessa manhã, nessa conferência da família. Chega de ouvir testemunho de outros. Assim diz o Senhor, é tempo de você contar os seus próprios testemunhos. Chega de se emocionar com a história de outros. É tempo de você se alegrar. E o Senhor vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, e você vai ficar como quem sonha. A sua boca vai se encher de riso. Chega de contar o que Deus fez na família do outro. É tempo de você levantar para contar os testemunhos da sua casa, da sua vida, da restauração que Deus está trazendo para você. Chega de contar testemunho de outros. Deus está dizendo, é tempo de você contar os seus testemunhos. É tempo de você falar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas agora os meus olhos veem. Você vai ver milagres acontecendo na sua vida, na sua casa. Foram 40 dias que nós incomodamos os céus com jejum. Você vai ver, meu irmão. Os seus olhos vão contemplar. Deus vai fazer diante de você. Deus vai fazer diante dos teus olhos. Você vai ver. Assim como Jó está dizendo, agora os meus olhos te veem. Deus manda eu te dizer, você vai ver restauração dentro da sua casa. Você vai ver salvação na sua casa. Você vai ver a restauração. O que estava quebrado vai ser consertado. O que está fora do lugar vai ser colocado no lugar. Aleluia. E Jó começa agora a entender o fundamento de si mesmo. Ele diz assim, porque me arrependo do pó e da cinza. O arrependimento é o caminho para toda a restauração. E Deus vai restaurar os bens de Jó. Em nome de Jesus eu declaro tempo de restituição. Que foi roubado, que foi tirado. Talvez Deus usou pessoas, talvez Satanás, e Deus permitiu. E Satanás usou pessoas para trazer prejuízo financeiro para a sua vida. Mas eu libero uma palavra como profeta de Deus sobre a sua vida, como seu pastor, ainda em 2017, o que foi tirado de você, Deus vai trazer a restituição, Deus vai trazer a restituição, Deus vai trazer a restituição. O que Satanás levou, vai ter que trazer de volta, vai ter que vir de volta, vai ter que vir de volta. E eu declaro em nome de Jesus, é tempo de restituição, é tempo de restauração. E eu declaro restauração sobre os seus bens. Eu declaro restauração sobre as suas finanças. Em nome de Jesus. Deus restaurou a saúde de Jó. E eu profetizo sobre a sua vida. Eu declaro, acabou esse tempo de enfermidade. A cura do Senhor brota agora na sua vida.
A cura do Senhor brota nas plantas dos seus pés. A cura do Senhor brota na sua carne, no seu sangue, nos seus ossos. Eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus, seja curado de toda enfermidade na sua vida ou na sua casa. O tempo de enfermidade cessa. Deus vai restaurar a sua saúde hoje. Deus restaurou o casamento de Jó. E eu declaro em nome de Jesus isso sobre esta igreja. Aos teus olhos pode parecer difícil, mas Paulo diz, nós não andamos segundo a vista dos nossos olhos, nós andamos por fé. Então eu declaro a restauração do teu casamento. Veja essa restauração por fé. Pastor, como vai acontecer? Meu irmão, Deus não falou como, não falou quando, mas se você tomar essa palavra, Deus pode mudar a vida do esposo, da esposa. O que estava longe, o que nunca o conheceu, pode se converter e pode, ó Deus, haver restauração na sua vida. Eu profetizo, casamentos restaurados, casamentos abençoados, uniões abençoadas, em nome de Jesus. Deus restaurou os filhos de Jó. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Pai, sobre os filhos de pais que estão nessa igreja. Queremos a restauração dos filhos. Aqueles que estão presos nos vícios das drogas, nós liberamos uma palavra agora, em nome de Jesus. Sejam libertos agora, sejam libertos agora, sejam libertos agora. Aqueles que estão presos nas trevas, no ocultismo, que a escama dos olhos caiam, que eles venham para a luz, que eles venham para a luz. Queremos os filhos aqui na igreja, queremos os filhos aqui na igreja. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dos filhos, dos pais que congregam aqui, toda fortaleza na mente vai sendo quebrada, todo sofisma, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, faça como o Senhor fez com o filho pródigo, faça os filhos dessa igreja caírem em si. Eu declaro em nome de Jesus, que filhos vão começar a ter experiências com o Senhor, vão começar a ter sonhos, vão começar a ter visões. Eu creio no sobrenatural, eu creio no sobrenatural, eu creio no sobrenatural. Em nome de Jesus, em meio ao pecado, o peso da sua santidade vai vir sobre eles. Eu declaro em nome de Jesus, que haverá no coração dos filhos aversão para o pecado. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, que vai começar a ter fome dentro deles. Como diz o profeta, não fome de pão, não sede de água, mas fome da tua presença, fome de algo que eles não conhecem. E essa inquietação na alma, e essa inquietação no interior, vão fazer com que eles venham à tua casa. E aqui essa fome vai ser saciada. Aqui essa fome vai ser saciada. Aqui essa sede vai ser saciada. Porque rios de vida vão fluir do interior deles. Oh! Eu declaro a restauração das amizades. Deus vai levantar amigos mais chegados que eu, irmãos. Amigos que são conselheiros, que dão conselhos certos. Pai, retira aqueles que vêm, ó Deus, como amigos, mas não passam de inimigos. Retira-os. Restaure, ó Pai. Gere aliança no nosso meio de amizade. Amigos que vão chorar, amigos que vão se alegrar, amigos que vão caminhar junto. Se tivermos caído, um amigo vai estender as mãos e vai nos levantar.
Oh. E nesse primeiro congresso da família, eu libero sobre os céus dessa igreja essa restauração que houve na vida de Jó. Essa restauração já chegou nessa casa. Essa restauração já chegou nas famílias dessa casa. Se tem uma palavra que vai definir esse congresso, essa conferência de família, é a palavra restauração. Você pode erguer as suas mãos aos céus, enquanto nós adoramos ao Senhor. Deixa essa unção trabalhar agora. Deixa essa unção ministrar no teu coração. Coloque a sua mão sobre o teu coração. Feche os teus olhos e ore comigo dizendo: ó Deus e Pai, eu quero viver essa restauração. E eu quero, nesta manhã, tomar a decisão mais importante da minha vida, que é entregar o meu coração, a minha vida, a Ti, Jesus. Senhor, perdoa os meus pecados, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. E eu que um dia andei nos Teus caminhos, mas me afastei, arrependido eu volto para estar contigo, em nome de Jesus. Com os teus olhos fechados, se você veio nessa manhã, nessa conferência, os diáconos podem se posicionar junto à ceia. Se você veio aqui nessa manhã e pela primeira vez você fez essa oração, e você entrou aqui precisando de uma restauração, e você fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, pela primeira vez você orou, ou você entrou aqui reconciliando com o Senhor. Eu quero orar por você, mas para que eu ore por você, eu queria um sinal da sua parte. Você que fez essa oração pela primeira vez, aí no seu lugar, levante uma de suas mãos bem alto, eu quero orar por você. Ou você que está reconciliando com Deus, levante bem alto a sua mão, eu quero orar por você. Você que fez essa oração pela primeira vez, Deus te abençoe no nome de Jesus. Você que entrega a sua vida para Jesus, ou você que reconcilia com Deus, nessa manhã, eu quero orar por você. Mas para isso, levante bem alto a sua mão, para que eu possa te abençoar, para que eu possa orar por você. E eu queria fazer essa oração, abençoando a sua vida. E eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que eu possa orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui, eu quero orar por você. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas quer entregar a sua vida para Jesus. Esse é um momento tão precioso, onde eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida, de uma forma tão preciosa, no nome precioso de Jesus. No nome precioso de Jesus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu abençoo esses que levantaram as suas mãos. Oro para que a realidade da salvação venha sobre eles de uma forma tão especial. Eu oro a Deus por aqueles que reconciliaram. Que possamos sair daqui nessa certeza, assim como Jó aprendeu, que o arrependimento é o caminho para que essa restauração venha sobre as nossas vidas, no nome precioso de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz: porque o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado por esses dias, obrigado por essa direção que o Senhor trouxe para esta igreja, os pastores dessa igreja, por esse tempo, ó Deus, de orarmos pela família, que é o nosso bem mais precioso. Obrigado por essa igreja, que é a família de Deus aqui na terra, e nós fazemos parte, ó Deus. Obrigado por essa manhã tão preciosa. Oramos pela reunião de logo mais às 18. Que seja, ó Deus, tão gloriosa como foi essa manhã. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Você pode levantar uma de suas mãos bem alto. Obrigado, Senhor, por essa conferência.
Essa conferência vai marcar as nossas vidas, marcar a nossa casa, marcar a nossa família. Obrigado por esses dias de glória, Senhor. Obrigado por esses dias de glória, Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a sua vida, hoje e sempre. Deus abençoe a sua vida.